Está no ar pelo nosso site onwebradio.com.br, pelo aplicativo da ON e plataformas digitais. Atualizando, um programa com a realização do Conselho de Pastores aqui na ON Web Rádio. Muito bem. Bom dia, Ribeirão Preto. Bom dia, Estado de São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Estamos aqui com mais um programa atualizando do Conselho de Pastores. Na ON Web Rádio tá todo mundo ligado. Pode participar aí pelo WhatsApp da ON, é o 99721 4759. Amém? Glória a Deus. Estão me tirando cartões que eu tava lendo aqui, velho. É brincadeira? Misericórdia. Muito bom. Bom dia, pastor Ricardo Minelli. O que o Matheus tá aprontando aí? Tava tirando meu script. Bom dia você que está nos acompanhando já pela ON Web Rádio. Amanhã abençoada para você, muito bom estarmos aqui novamente, um tempo tão oportuno. Lembrando aí que você tem várias opções para estar conosco. Estamos na ON Web Rádio, está todo mundo ligado, então conecte-se aí conosco e vamos avançar. Nos ajude a compartilhar, vamos falar de temas oportunos e relevantes nessa manhã, pastor Roberto. Muito bem, nós estamos aí com o nosso projeto que iniciou na semana passada, que são os 21 dias de clamor por Ribeirão Preto. Para quem ainda não sabe, o pastor Ricardo Minelli vai dar uma introduçãozinha do que são esses 21 dias que o Conselho de Pastores faz como um presente para Ribeirão Preto, né? Correto, dia 19 próximo agora, Ribeirão Preto comemora mais um ano de aniversário na cidade de Ribeirão Preto. E nós, há 4 edições, 4 anos seguidos, estamos nos reunindo como Conselho de Pastores e há 4 anos pensávamos o que nós poderíamos dar para Ribeirão como Conselho de Pastores para a cidade. E chegamos na conclusão que o melhor presente para a cidade é a nossa oração, a nossa intercessão, nos colocarmos na brecha como igreja, pelas principais demandas, né, atuais da cidade, as dificuldades, os dilemas sociais, todos os desafios que uma cidade metropolitana como Ribeirão tem para poder enfrentar. Então nós oramos e buscamos 21 temas específicos, dos quais durante um período de 21 dias nós nos dobramos diante do Senhor Deus, como uma igreja para a cidade, para juntos nós buscarmos então o coração de Deus e clamarmos a Deus, né, para os principais temas que pensamos ser relevantes e muitos deles complexos, de alta complexidade. Para você ter ideia, um dos temas, nós iniciamos com uma cidade de paz, depois a gente traz para uma genuína humilhação, né, de cada igreja, né? Alegria de levar pessoas à conversão, que, na verdade, assim, eu e você fomos ganhos por isso, né? Exato. Então, é um alvo muito importante, porque nós vimos que uma estatística em Ribeirão Preto ficou estagnado na questão de evangelismo, né? Sim, o Brasil hoje está aí na faixa de 28% a 30%, né, segundo o último censo, há 10 anos esse censo, então é uma projeção, né, era para ter censo esse ano, só vai ter ano que vem. Então, é uma projeção de 30%, que se denomina cristãos protestantes, e Ribeirão Preto está bem abaixo, nós estamos aí de 18% a 22%. De 18% a 22%, bem abaixo da média. Bem abaixo da média. Então, nós precisamos estar orando verdadeiramente para isso, né? E incentivar os evangelistas das nossas igrejas, né? Nós conversávamos, né, pastor Alberto, na nossa última quinta-feira, na nossa torre de oração, sobre essa questão do rebanho em trânsito, né, antes da pandemia. Sim. Né, de uma igreja para outra, e nós criando atividades para poder manter, né, essas pessoas conectadas nas igrejas. E nós perdemos um pouco esse veio evangelístico de ganharmos almas para Jesus. Você acha que essas atividades eu falo assim, a gente tem que estar sempre girando a manivela para manter o crente na igreja, né? Evento,
como é que chama? Seminários, traz pessoas de congressos. fora, vem pra cá e faz lá, campanha daqui, campanha de lá. Né? Tem pessoas que não vivem sem uma campanha, né? Se a tua igreja não está em campanha, ele vai para outra para poder fazer campanha. Isso daí atrapalha um pouco? Ou é uma das ferramentas para continuar arrecadando pessoas e mantendo as pessoas dentro da igreja? A minha definição é vento. Vento. A grande questão é a seguinte, que eu penso, tá bom? É bem pessoal isso aqui. Eu acho que é necessário, é uma ferramenta. Eu acho que cada igreja tem o seu jeitão de ser, o seu DNA, né? A gente brinca lá, cada um tem o seu estilo. Isso é muito pessoal, depende de denominação para denominação, de pastor para pastor, de personalidade de pastor para pastor, e respeito a todos nesse ambiente, né? Eu penso que quando a motivação do porquê... Ok. Então, para mim, está muito mais ligado na motivação do que no evento em si, tá? Do que no seminário em si, no congresso em si. Qual é a motivação que me gerou a levar, a articular dessa forma? Né? Porque Deus não unge métodos, ele unge pessoas. Os métodos, né, são meios que a pessoa vai usar. Que nós vamos usar como ferramentas. Sim. Agora, qual é a motivação? É só para agregar? É só para manter? Aí, para mim, é uma linha muito fina que a gente tem que repensar sempre. Muito bem. Vamos trazer um seminário sobre isso daí, então, né? Seria interessante. Depois nós vamos para o avivamento espiritual, família cristã, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que foi ontem, né? Sim. Nós tivemos, inclusive, no culto, né? Hoje nós estamos sobre cidadãos de rua, não é isso? Não, desculpa. Quinta-feira, eu estou meio perdido com esse feriado que teve. Quinta-feira foi sobre pré-adolescentes, adolescentes e crianças. Foi lá na Fonte da Vida. Ontem foi a Água Viva, né? Cidadão de rua, né? Que estavam orando por... O pastor Vanderlei estava orando por isso. Hoje é o empreendedor cristão, pastor Everton, né? Da Brasil para Cristo, né? Vai estar fazendo as suas transmissões. Hoje ele já está online o dia inteiro, né? Com o clamor e tudo mais. Amanhã, melhor idade. Acabou de escrever, estamos aqui. Olha lá, isso abraço, aí. pastor Everton. Pastor Everton é uma bênção, tem sido bênção no nosso meio. Idosos, né, que a gente chama de melhor idade, né? Nós estaremos transmitindo o culto amanhã, então. Família pastoral, imoralidade sexual vai ser na terça-feira lá na ICV, né? A família pastoral é o pastor Wilson, né, que vai estar pregando sobre isso. Dependentes químicos, violência, homicídio, suicídio. Foi na mesma época que teve o clamor, no ano passado, que houve essas situações. Não, foi antes, né? Foi antes. A gente já... Esse tema suicídio não é um tema que não é só nos 21 dias, né? A gente tem trabalhado bastante ele, né? Sim, nós temos, inclusive, né, no Setembro Amarelo, nós temos o projeto Abrace a Vida pelo Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, onde é uma intervenção, uma ação que nós fazemos, evangelísticas, também, né, na Praça 15, onde nós levamos lá uma equipe de conselheiros, tendas de escuta, levamos lá um grupo, né, com as camisas lá do Abrace a Vida. 5 pessoas dentro de uma camisa. E várias ações que nós temos ali de prevenção. Você sabe que se a pessoa conseguir falar, né, no momento em que ela está na pressão da tentativa de suicídio, se ela encontrar alguém para falar durante aqueles primeiros 5 minutos, isso faz com que 80% não diminua 80%, né, o risco. Por isso o CVV tem um grande projeto, né? Sim. Tem um disque também para as pessoas. Esse é um projeto que o Conselho está tentando elaborar, né? Sim, nós estamos. Estamos tentando elaborar esse projeto aí para você poder ter uma linha direta conosco e nós escutarmos você nesse momento de desespero aí que as pessoas acabam chegando. Inclusive, pastor Roberto, eu orava, né, ontem já pelos empresários, já pensando no dia de hoje, né? E muitos acabam entrando num desespero profundo, né? Nessa fase agora de abre, fecha. Sim. E para poder manter o seu próprio negócio, os microempresários, autônomos e liberais. Então, muitos estão fechando as portas. São 14 mil empresas que fecharam as portas no estado, né? Altíssimo. Então, as pessoas endividadas não conseguem recorrer a subsídios, tanto governamentais quanto de instituições
particulares, bancárias, né? Então isso gera muito desespero, a gente ouve muito sobre isso, sobre tentativas e até consumar, né, o suicídio no meio empresário. Que existe um acordo, né, na imprensa de não divulgar e eu acho muito certo, né, mas as estatísticas estão aí, existe, né? Não é porque não tem falado nas mídias que não acontece. O aumento é drástico, é 62%. Porque, assim, as pessoas acham que só tem aquilo que a mídia fala, né? Exato. Mas não, a mídia não fala de abuso sexual dentro das suas casas, né? Não fala de violência doméstica, é muito pouco quando fala, só quando tem alguém em evidência, um artista que vai a público, aí ele acaba divulgando, mas isso é algo que a gente tem lutado no dia a dia dentro das igrejas, né? Essa é a nossa realidade, né? Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo e até a sociedade não consegue ter uma dimensão do todo dessa infiltração nessas camadas que a igreja chega, né? O papel da igreja. Não dá ibope falar, parece, né? Mas precisa ser tocado esse tema, né? Sim, precisa ser falado, porque é nessa forma de conscientização que as pessoas acabam sabendo onde procurar ajuda também, né? Lógico que o poder público tem todo o seu papel, né, dentro da ciência, mas a espiritualidade é comprovado cientificamente que a espiritualidade, né, emocionalmente saudável, ela é um componente essencial no tratamento, né, de transtornos, de compulsões, né, de crises profundas, emocionalmente falando, psiquiatricamente falando. E nós temos sido relevantíssimos nesse papel como igreja. Nós tínhamos uma delegada aqui em Ribeirão Preto, a Luciana Renesto, que se aposentou agora, né? Sim. Ribeirão Preto perdeu muito com isso, que ela cuidava justamente dessa área, né? Exato. E a turma sabia, caiu na mão dela, a coisa andava, né? Sim. Então, assim, eu não sei quem é que está no lugar hoje, mas a gente podia um dia estar chamando para estar conversando sobre isso, né? Porque é um tema que não só as autoridades, mas a igreja lida com isso daí o dia inteiro, todo o tempo, né? Ninguém está fora disso, ainda mais nesse momento de pandemia que estamos vivendo. As emoções estão muito afloradas e o convívio intenso dentro de casa parece que aflora mais ainda esse tipo de comportamento. Essa é uma leitura, né? A USP mesmo aqui fez um apanhado desse um ano dentro de casa e chegou à conclusão que aumentou drasticamente tanto o índice de violência doméstica contra as mulheres e crianças. O índice de divórcio aumentou drasticamente, né? E suicídio. Então, e o uso de psicotrópicos e ansiolíticos, né? Essa pesquisa diz que de 60%, 62%, 60% das pessoas que usavam tratamento já estavam estabilizados, voltaram. Quanto? 60%. 60% retorno. De cada 10 que estava estabilizado na dose, 6 precisou aumentar a dosagem. E daqueles que saíram? 37. Daqueles que saíram, 37 precisou voltar para tratamento novamente, né? Então, fora o índice daqueles que tiveram que iniciar, né, tratamentos nesse período que aumentou drasticamente também. E aquele que estava fora dos seus vícios, né, tanto com álcool ou com droga, acaba tendo uma latência aí de atividade que faz voltar, né? Exatamente. Aonde constrói as compulsões, né? Na verdade, as compulsões são um terreno onde a nossa vida está enraizada. Então, tem algo, né, que nós estamos enraizados. Se eu não alimento de forma saudável o meu sistema, né, emocional, psique e tudo muito mais, isso vai explodir nas compulsões e transtornos, pastor Roberto. Esse é o grande desafio. Acaba voltando, então. É um ciclo vicioso, né, se nós não tomarmos cuidado. E cada um acaba explodindo para uma determinada área da qual esse gatilho, né, ativa. Então, todos nós temos gatilhos emocionais. São nesses gatilhos, se nós não tivermos. Uns até, uns menos, digamos, prejudiciais, mas outros até letais, né? Tipo, tem gente que tem a compulsividade de comer, né? Exato. Vai influenciar na saúde e tudo, mas é algo que você pode ali estar controlando mesmo. O Brasil já é o segundo país em obesidade no mundo, né? Hoje,
Haja visto nós aqui, né? Não, você, né? Qual que é teu IMC? Você e o tio Matheus. Qual que é teu IMC? Não, eu tenho 90% de músculo. Então, quando a gente pega... Tô com quase 5% de gordura no corpo. Quando a gente pega, né, um segundo país com maior índice de obesidade, pressão alta para todo lado, problema cardiovascular, a gente para pensar que esse ritmo frenético que nós estamos está nos levando ladeira abaixo. É um sinal de que não está bem. Tem alguma coisa que está fora de ordem nesse processo, né? E aí vai muito do que tem sido alimentado? Justo, você retroalimenta o seu sistema, né? Então, quando você... Porque o que é um sistema de crenças? É o que você vê, é o que você ouve e o que você tem por percepção, né? O tipo de lentes que você enxerga o mundo. Então, quando você entra hoje no mergulho... Vamos para as redes sociais, vai? Vamos lá. Quando você mergulha dentro de um sistema de redes sociais como nós temos hoje, onde as pessoas estão expostas de 12, 14, 16 horas por dia, logado, só ingerindo informações, e a maioria dessas informações não são saudáveis, você vai prejudicar o seu sistema de crença, né? Então vamos lá, nem tudo que a gente come é saudável, você concorda? Concordo. Se você comer fast food todo dia, você vai aumentar e vai explodir triglicéridos, colesterol, sobrepeso. Isso tem uma consequência terrível. Na nossa mente é do mesmo jeito. Não é tudo que você ouve, lê, assiste e vê que é bom, que é saudável. Só que na compulsão... Você acaba assimilando muito mais o negativo. Exatamente. Né? E você vai mandando essas informações, né, para o seu cérebro. E parece que as informações negativas é como um vício, né, cara? Parece que você quer mais ouvir, e isso aí vai te levando pro poço. Né? Eu estou fazendo uma pós agora em psicologia pastoral. E eu entrei numa série de estudos agora, onde a gente tem abordado essas questões da exposição das pessoas em longas séries, vai. Netflix e Amazon e tudo muito mais, né? As pessoas ficam mergulhadas 20, 30, 60, 90 horas. Tudo isso, na verdade, vai trazer uma consequência. Vai trazer uma consequência. É alimentação, né? Exato. Alimentação da mente, né? E isso tem levado as pessoas a acelerarem os seus pensamentos. Eu até comentei lá na igreja semana passada. Chegou esse novo modelo, essa nova modalidade de você ouvir os áudios do WhatsApp em 2 vezes de velocidade. 1,5 e 2 vezes. Cara, é maligno demais isso aí. Porque você vai acelerar a tua forma de receptividade. Daqui um pouco tá 4, daqui um pouco tá 20. Isso vai nos adoecer cada vez mais. Isso vai nos adoecer cada vez mais. Porque nós estamos acelerando, né, mais do que a velocidade que nós temos de absorção e assimilação. Isso vai desencadear essa síndrome. Por isso que está explodindo os transtornos de ansiedade. Por isso que cada vez mais a gente lida, né? Nós temos um trabalho lá de aconselhamento, nós temos um grupo hoje que atende crianças com transtorno de ansiedade. Porque nós temos dado para as crianças acesso a essa janela para o mundo, com todos os tipos de informações, né? E aí depois nós não sabemos por que as crianças estão violentas, por que elas estão agitadas, aceleradas, por que elas estão com síndrome de pânico, né? Tem criança assistindo a série Lucifer, brother. Né? E criança não tem filtro. E aquele dos vampiros também. Criança não tem filtro. Tudo que ela recebe para ela é uma verdade. Não, e outra coisa, nessa série que você falou, Deus tem tipo um Alzheimer, nessas últimas que saíram, e onde ele vai se aposentar e vai deixar ou Miguel ou Lúcifer no comando. É impressionante. Ou os dois. É impressionante. É impressionante, né? Aí pensa uma mentira dessa contada, repetidas vezes, onde vai parar? De uma forma engraçada e boa, né? Porque ali o próprio Lúcifer é legal. Não, imagina onde isso vai parar. Aí tá cheio de crente viciado nesse negócio, cara. Você entende? Então, assim, vai formando um padrão de comportamento. Eu vi uma pesquisa anos atrás, pegaram um vilarejo onde a Globo não entrava. Eita, glória. E um vilarejo onde a Rede Globo entrava. E aí colocaram as novelas e essas porcarias aí, dessas mentiras, né, estabelecidas lá como um padrão todo distorcido da verdade, chamando o certo de errado, errado de certo, doce de amargo, amargo de doce, luz de trevas, trevas de luz, como diz a Bíblia em Isaías.
Resultado, depois de 90 dias, o índice de divórcio naquele vilarejo. Aumentou? E o índice absurdo de adultério e divórcio. Porque era um padrão que estava sendo estabelecido. Então a mídia, quando ela está corrompida, como está no momento, ela tem uma força porque ela traz, através do visual, da audição, né, dos nossos sentidos, um conceito. E esse conceito, quando eu começo a assimilar no meu sistema de crença, se torna uma verdade para mim. Eu vejo que nesse momento, assim, nós temos vários, mas eu não estou falando de alguns, não. São vários crentes que estão na mídia. Sim. Que hoje estão fazendo marketing para alguém, estão fazendo gerenciamento, estão fazendo um monte de coisa. E nesses momentos que nós estamos chegando agora na época de Dia dos Namorados, algumas empresas, elas têm por filosofia da empresa, né, como adotar a questão de aceitar qualquer coisa. Exato. E tem outras que vão entrar num padrão conservador, Sim. que é o normal que foi estabelecido. E a questão, eu encontrei até um debate sobre isso, né? A questão é assim, será que se eu não colocar... Veja bem, querido, eu estou querendo falar isso para você que é crente, tá? Se você não colocar uma foto de homem com homem ou mulher com mulher, essas pessoas vão ficar constrangidas e não vão participar da sua publicidade. A pergunta é, se a pessoa está confortável com o que ela vive, ela vai postar ou não vai? Sim. Você entendeu? Agora, você não pode, como cristão, estar dando a sugestão para que isso seja divulgado em plena... de forma aberta dessa forma. É nesse momento que eu falo assim, que os montes já estão ocupados e que você precisa fazer a diferença. Sim. Ou você freia, ou você dá continuidade. Exatamente. Né? Então, eu creio o seguinte, que Deus vai te abençoar muito mais quando você entra num padrão de Deus, de Jesus, para todas essas situações. A questão não é estar amando ou não estar amando, é estar divulgando ou não estar divulgando. Então, a gente vê que os montes estão ocupados, mas muitos estão cedendo às tentações do mundo. Sim. Eu tenho um conceito que eu prezo e sempre tramito nele, até pela minha questão de consciência mesmo, que é o fator de aceitação e aprovação. Eu acho que a aceitação, ela precisa ser em todos os âmbitos e ambientes como cristãos que somos. Sim. Né? Agora, a aprovação é no meu sistema de crença. É o que eu defini como um padrão de princípios e valores para a construção da minha realidade, que eu sou. Né? Então, não dá para aprovar aquilo que meu sistema de crença não tem como clareza, não tem como convicção, não tem como princípio. Então, é nesse papel que a discussão, as narrativas, as metas narrativas estão aí para todos os lados, sem fim. Porque se você parar para analisar hoje, ontem eu orava, meditava e pensava sobre isso. Nós estamos mergulhados num ambiente de difamação em rede social, né? De divisão, de confusão, de calúnias, né? Isso desde os altos escalões, governos, até o dia a dia de famílias, igrejas e tudo muito mais. Não sei se você acompanhou, né? Essa semana teve 2 grandes brigas em redes sociais de cristãos, infelizmente. 2 grupos, né? O David Leonardo com o Iago Martins, um teólogo, por conta daquela mensagem do David Leonardo, da teologia dele. E aí isso tudo dividido, né? Os cristãos de um lado, conservadores, os liberais de outro. Briga velha, né? Briga de crente velho, diabo velho. Sempre existiu. Não vai mudar nunca, que os pequeninos não tem nada com isso. Isso não leva ninguém à salvação. Isso não compete à soteriologia de ninguém. Isso só vai mudando o nome dos autores. Né? Exato. Sempre teve. Isso é esses youtubers que ficam o dia todo, né, construindo as suas narrativas nos escombros dos outros que estão feridos e machucados com a igreja, né? Então, não convence ninguém. Tem milhares e milhões de seguidores, né, uma narrativa, e likes e views, enfim, essas coisas todas que a gente está vendo aí dessa teologia hoje através das mídias sociais. Eu quero vir ver no dia a dia, pegar o boi a unha aí nas periferias, né? Aquilo que
É a realidade do dia a dia de um pastoreio mesmo. Mas, enfim, não vamos entrar nessa. A outra é um cara chamado Anderson Silva, um pastor, acusando e julgando todo mundo, jogando em rede social, o pecado de todo mundo aí, e se julgando, né, o profetão aí da nação. Então... Esse menino era bom no começo. Eu vejo que ele se perdeu um pouco, mas... como disse esses dias alguém que ele acusou, vem aqui então, já que você está criticando, vem devolver a oferta milionária que você tirou da minha igreja para manter seus projetos. É um negócio que não tem, né? Eu acho assim, cria-se, não tem necessidade de tratar disso em um ambiente público. Leve para o ambiente público da casa do cara, da igreja do cara, da cidade do cara. Não para o ambiente público de uma terra de ninguém sem lei, chamado internet. Justamente. Leva para o conselho de pastores da cidade, leva para o estado. Enfim, né? É a minha opinião pessoal e é assim que eu penso. Não, mas é bíblico, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, fala primeiro com ele. Depois você chama 2 ou 3 de depois leva a público lá para a igreja e expõe. E aí acaba. Aí acaba. Agora, vir para uma rede social é porque, na verdade, eu quero Ibope mesmo. Então, nesse contexto... São temas polêmicos que dão Ibope, né? É populismo, né? O que eu estou dizendo agora é por conta de difamação, calúnia. Isso tem feito tanto estrago, pessoal. Não, você vê que... Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Eu quero falar depois de um cara daqui de Ribeirão Preto que falou um monte sobre o Conselho de Pastores e depois tudo reverteu e ele estava lesando todo mundo. Mas vamos lá. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Conselho de Pastores, programa atualizando. Nós vamos pro intervalinho rápido e já voltamos. Então vamos lá, continuando. Lembrando que nós estamos aí falando sobre os 21 dias de clamor por Ribeirão. E temos abordado várias temáticas, demos uma focada nessas questões que nós estamos falando sobre o grande problema, né, das pessoas. Das redes sociais agora. Dos focos das redes sociais, da mídia, do entretenimento. Que levam ao suicídio, à degradação da educação e a distorção moral. E a perda da saúde, né? Exato. Mental, né? Exato. Na verdade, sim. Quando a gente tem o tema da saúde, a gente está falando de saúde mental e saúde de tudo, né? Sim, porque na verdade nós temos que ser mordomos até dos nossos pensamentos, né? Sim. Então a Bíblia fala bastante sobre essa questão de nós pensarmos sobre as coisas do alto, onde nós já fomos ressuscitados com Cristo. Paulo, em Colossenses, capítulo 3, diz isso, versículo 2, né? Se vós já estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Então, o que tem alimentado os nossos pensamentos? O que tem sustentado os nossos pensamentos? Quais sistemas de crenças, né, que a gente tem absorvido no processo? Porque isso vai definir as saídas da nossa vida. Entendi. As nossas escolhas, as nossas decisões, né? Então, acho que o pastor Everton está aí ao vivo, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Pastor Everton, você está ouvindo a gente aí? Bom dia, Paz do Senhor. Estou ouvindo aqui bem, pastor Roberto. Como é que estão os temas aí? Hoje nós estamos falando sobre o empreendedor cristão e a tua igreja, Brasil para Cristo, está conectada 24 horas aí com 4 cultos, não é isso mesmo? E hoje às 8 horas o culto principal que vai ser transmitido pelo Face do Conselho. Isso, nós estamos aqui hoje, já realizamos 2 cultos, começamos o primeiro meia-noite, fizemos um agora às 9, vamos fazer meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite, o oficial às 8h23, o encerramento aí, com cultos para que todos possam participar desse jejum e oração aí desse dia. E o culto está sendo transmitido por qual página aí? Da página oficial da igreja? Isso, estamos também transmitindo aqui pela nossa página oficial no Face e no YouTube. O YouTube ele fica conectado às 24 horas, né? O Face ele vai caindo, a gente vai reconectando. É isso aí mesmo, vamos lutando com isso. Mas me conta como é que tem sido essa manhã de clamor aí com vocês. Pastor, graças a Deus, eu até fiquei um pouco preocupado, achando que a gente não ia conseguir pessoas para estar na madrugada, mas Deus levantou pessoas aí para nos ajudar e nós conseguimos cobrir aí as 24 horas de oração e tem sido assim, bastante luta. Eu falo assim que a luta espiritual ela reflete, né, no nosso corpo físico. Sim. Então às vezes a gente sente o cansaço, às vezes sente dores, mas temos vencido aí em nome de Jesus, estamos vencendo e vamos vencer. Aí, a gente sabe o esforço que tem sido. Você pegou uma viagem ontem de bate e volta para poder levar
um pessoal aí para outra cidade, agora você já volta, meia-noite já começa. Glória a Deus pela sua vida, viu, querido? Amém, amém. Pastor Roberto, eu quero aproveitar esse momento que vocês estão me dando essa oportunidade e só deixar uma reflexão aí para as pessoas que talvez tem pessoa que está com medo, pastor, de participar do jejum e firmar um compromisso dizendo assim, não, eu vou orar das 8 às 9 da manhã, eu vou orar das 3 às 4 da manhã, pensando assim, e se eu não conseguir orar? Mas só que a gente tem que lembrar que aquele um dos servos que recebeu uma dracma lá, que recebeu apenas uma moeda para que ele administrasse, ele ficou com medo. E quando o seu senhor voltou para cobrar dele, falou assim, você sabe que eu semeio, que eu colho onde eu não semeei, e você não produziu, não deu fruto, você não teve coragem de negociar essa moeda, né? Então assim, tenha coragem, meu irmão, assuma o compromisso, fala, não, pastor, eu vou orar das 3 às 4 e fique atento, e como se fosse assim, a sua única oportunidade, faça, porque você vai conseguir, você vai vencer. Então, pegue esse compromisso, assuma esse compromisso e coloque esse dom aí para multiplicar em nome de Jesus, porque orar todos nós podemos. Que joia aí, pastor Everton, bom dia, graça e paz, tudo bem? Paz, Senhor, pastor Ricardo. Primeiramente, grato aí pela sua vida, grato pelo seu povo, pelo pessoal de estar em unidade conosco, né, em comunhão nesse tempo tão oportuno. Eu acredito que nós estamos edificando os muros espirituais da cidade, como uma igreja para a cidade. E quando Neemias foi restaurar os muros, ele usou 38 grupos de trabalho simultâneos, cada um na frente da sua casa, com a espada na mão, a palavra, edificando. E vocês têm sido um desses guerreiros que tem contribuído para a edificação da obra de Deus aqui na nossa cidade. Então eu quero expressar toda a nossa gratidão como conselho de pastores, por vocês terem aceitado o convite e assumido esse pedaço aí do muro para poder edificar. Amém, pastor. A gratidão é nossa pelo conselho ter trazido essa oportunidade para nós, né? Eu me sinto assim como quando a gente vai ofertar. Tem gente que fala assim, eu ajudei a Deus, eu ajudei a obra de Deus. Não, a gente tem que se sentir assim, que bom que Deus me deu a oportunidade de fazer parte disso, né? Então não estou ajudando Deus, não estou ajudando a igreja, não, eu estou me sentindo satisfeito junto com a nossa igreja aqui de poder, de ter o privilégio de fazer parte dessa equipe, pastor. Amém. Nós vamos ver esses muros restaurados, as portas no lugar, e vamos passar a experimentar um avivamento dentro dos muros da nossa cidade. Eu não tenho dúvida disso, viu, pastor Everton? Eu creio que a unidade da igreja está sendo restaurada, o que foi perdido está sendo trazido de volta aí para essa cidade, para o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Então, às 8 horas vamos ter o culto oficial aí. É isso aí, transmitido aqui pelo Face do Conselho de Pastores. E estaremos juntos, então, às 8 horas da noite. E para quem quer acompanhar essas 24 horas, está no YouTube. Qual que é o endereço? Brasil para Cristo, Ribeirão Preto? Lá a gente colocou uma sigla para ficar mais fácil do pessoal achar, né? Tá. Que é a abreviação de O Brasil para Cristo, que é OBPC. E aí eu coloquei JDP, que é de Jardim das Palmeiras aqui. Ok, Jardim das Palmeiras. Isso. OBPC JBP. JBP. Isso, se procurar Igreja do Brasil para Cristo, Ribeirão Preto, vai achar a gente também. Vai achar a sede, tem o Ipiranga, mas a nossa é Jardim das Palmeiras, JDP. Beleza. A gente agradece demais, que o Senhor esteja contigo aí até o final, até as 24 horas deste dia, e que vai ser bênção mesmo essa parte que você está falando. Empreendedor cristão, você que é um empreendedor, precisa estar fortificando aí o seu empreendedorismo, né? Está na dúvida? Fica firme, porque nós estamos clamando para Deus a seu respeito, em nome de Jesus. Obrigado, Amém. Everton. Obrigado, Deus abençoe, pastores. Fiquem na paz. Um abraço, pai. Um abraço, paz. Pastor Roberto, então nós vamos continuando. Quando a gente pensa em mordomia de pensamentos, principalmente nessa construção do sistema de crença que todos nós temos. Sim. Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude, se há louvor, nisto pensai.
Ou seja, ocupe os seus pensamentos de coisas boas. Ocupe os seus pensamentos de coisas verdadeiras, de coisas honestas, de coisas justas, né, de coisas amáveis, que têm boa fama, que tenha virtude, que tenha poder. E se há algum louvor nisso, né, se glorifica a Deus, nisto você, então, faça o seu pensamento ser ocupado por essas coisas. Amém. Então, quando a gente vai permitindo, né, um monte de coisa entrar na nossa mente, né, um monte de coisa pairar sobre a nossa mente, e aquilo vai se tornando uma verdade para nós, isso vai descer ao coração. Desceu ao coração, formou um sistema de crença. Porque todas as saídas da nossa vida vai estar em competência, então, né, de acordo com aquilo que a gente pensou, processou e permitiu descer ao nosso coração. O que não pode deixar é esse pensamento amadurecer no seu coração, né? Exato. Exatamente. Matar no ninho, né? Martinho Lutero tinha uma frase interessante. Ele dizia: o pássaro pode sobrevoar sobre sua cabeça. Sentar e fazer ninho, não. é se você deixar. Pensamento é desse jeito. Agora, quando você se expõe diante das mídias por muito tempo, ouvindo aquelas falácias, automaticamente aquilo se torna uma meia-verdade para você. Eu vejo que as mídias sociais, por um lado ela foi muito boa, mas por outro ela foi muito ruim para essas crenças que estão sendo implantadas, né? Porque você começa a reger, aí tudo pode, no amor tudo pode, você precisa amar. A questão não é amar, mas é o que é correto diante de Deus. Existe uma diferença aí, né? Sim. Jesus nunca refutou ninguém. Amou sempre a todos, mas disse sempre: vai e não peques mais. Então, a questão é que começam a falar de que isso é tão natural, que às vezes você ouve que dá um tapinha, relaxa no final do dia. E aí você acaba fumando a sua maconha no final do dia porque você acredita que aquilo relaxa. Agora, qual é a parte que danifica o seu corpo com isso? Então, às vezes as pessoas ouvem e não colocam um filtro, né, do que ela recebeu e na balança para ver qual é a parte benéfica e qual a parte que é ruim. Quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, no texto conhecidíssimo, 1 e 2, ele vai dizer: não vos conformeis, né, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra conformeis, né, o significado dele é conformar-se, mente e caráter, ao padrão de outro. É quando a gente refuta todo o padrão bíblico dos nossos pensamentos e a gente começa a ser moldado com o mundo, com o padrão do outro. Uma tradução diz: não vos amoldeis ao esquema desse mundo. O mundo tem um esquema. Tem, né? Lógico. É o esquema de perverter, de distorcer. De sensualidade, exato. De liberdade, Exato. que tudo posso. Meu corpo, meus direitos. Né? Então, e a palavra transformar, né, é ser mudado à aparência de Cristo para você resplandecer com o brilho divino. É a mesma palavra, essa palavra transformar, é a mesma palavra sobre o Monte da Transfiguração, que houve lá quando fala, né, da transfiguração. Da transfiguração de Jesus. É a mesma, é deixar brilhar, né? É algo de Jesus brilhar na sua vida. Então, a partir daí, se a Bíblia também diz que nós temos a mente de Cristo, quais são os sistemas de pensamentos que nós estamos alimentados? Né? Então, isso tem tudo a ver com a nossa imaginação, isso tem tudo a ver com a nossa criação. Eu ouvi essa semana, dentro lá da pós que estou fazendo, sobre o Deus que dotou o seu povo, os judeus, para se tornarem, né, esses homens criativos e pensadores no mundo. Então, hoje, você sabe muito bem disso, né, os prêmios Nobel do mundo, 80% são dos judeus. Sim, né? sim. As grandes invenções do mundo estão restritas ao povo judeu. E aí nós recebemos essa herança em Cristo Jesus. Mas por que a gente tem deixado de ser criativo? Por que a gente não tem expandido nossa criatividade num tempo tão difícil como esse? Porque nós temos nos amoldado a um esquema desse mundo, a um padrão desse mundo. E a mídia tem sido esse grande propagador, muitas vezes, de verdades distorcidas, de princípios distorcidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao que nós temos permitido estar expostos. O que a nossa mente tem sido exposta durante as 24 horas do dia.
olha só o que é importante. Quem você tem ouvido nesse tempo? Quem é que tem falado a sua mente ao seu coração? Porque tá cheio de serpente por aí, meu brother. Um monte. Tá cheio de serpentes na porta do Jardim do Éden, né? Ovo opositando lá o tempo todo. E se você recebe um ovo desse, geralmente vai produzir. Vai eclodir, vai produzir. Isso vai gerar uma consequência. É aquela semente que você planta, né? Quem plantou... Aí tem lá o trigo e o joio junto, né? E aí ele acorda e fala assim, mas o senhor só plantou sementes boas, né? Da onde é que vieram essas sementes ruins? Foi quando vocês distraíram, dormiram, né? Foi o inimigo que fez isso, né? Exatamente. E é justamente essa parábola, né? A gente vê que é isso. Você vai na igreja, é semeado com a semente boa, e o mundo vem e coloca o joio ali. E aí você fala assim, e aí? Foi a hora que você se distraiu. Foi a hora que você teve o tempo ocioso e não orou. Foi a hora que você precisava jejuar e achou que isso daí era baboseira. Foi o tempo que você precisava estar conectado com a igreja. Mas a pandemia não permitiu. Mas você tem os cultos online, né? Tá bom, mas você tem o seu pastor, você tem o telefone do seu pastor, que você pode ligar para ele, e eu duvido que ele vai recusar uma visita ou uma ajuda, né? Pelo menos nós aqui temos feito isso daí. A gente tem trabalhado muito mais em questão de visitação do que quando não estávamos assim. Já Com faz certeza. 1 ano e 2 meses. O pastoreio, ele veio para sua realidade, né? Exatamente. Ela veio para a prática pastoral dos últimos dias, nesse ano. Tem sido o aconselhamento, visitas, voltar para a essência de você realmente cuidar da ovelha na sua integralidade. E aí você acaba deixando com que essa semente ruim seja plantada dentro do seu campo, né? Exatamente. Você comentava aí logo, né, antes do intervalo, sobre alguém ter usado mídia e entretenimento para poder desconstruir algo. Então, o que acontece? Nesse tempo de fecha, abre, algumas pessoas vieram, uma só, aproveitou o momento dessa mídia, né, para falar de que os pastores são acovardados e que ele conhecia apenas um pastor na cidade ele não falou o nome, né, que estava peitando a prefeitura e tudo mais. Ou seja, contradizendo tudo aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Respeite as autoridades, né? Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E aí, aí a gente vê um monte de outros pastores também indo na mesma vibe dele, né? E depois, na questão do estoura-se um vídeo, né, de uma pessoa que ele estava pedindo dinheiro em nome daquela pessoa, né, que tinha sido presa porque estava com o comércio aberto. Estoura o nome dessa pessoa, falando que ele não tinha nada a ver com a arrecadação que esse fulano, que falou mal do conselho, que criticou todo mundo, que não sei o que lá, estava recolhendo em nome dele, que ele não tinha recebido 1 centavo daquela campanha que o cara estava fazendo. Ou seja, aí você começa a descobrir a natureza. Mas o que deu mais ibope? A conversa fiada. De quem não nos conhece. Exatamente. Então, você precisa estar semeando a boa semente. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Existe uma questão de que quem tem princípio em todas as áreas da sua vida. Exato, é um conjunto. É um conjunto de princípios. E ele leva isso para todas as áreas. Como empreendedor, como médico. Se você pegar cada tema que nós estamos fazendo aqui, cada tema desse tem um princípio para ser seguido. Exato. Ou você acha que você, lá no poder público, que nós vamos estar orando, no poder legislativo, não tem a ética que você tem que levar. O poder pode até ser laico, mas você tem uma conduta de ética para colocar em prática. E é isso que não pode ser burlado, é isso que não pode ser ferido. Então, quando a gente fala que a saúde mental é importante, que a gente precisa clamar por isso, é porque a gente tem visto e acompanhado de perto a situação que a saúde mental, muito mais do que a física, eu vou te falar isso, a gente tem ouvido de UTIs lotadas e tudo mais, realmente estão, nós temos 300 e poucos leitos, estão todos lotados,
mas se abrisse leito para saúde mental, eles estariam superlotados, porque essas pessoas sofrem dentro de casa, no silêncio, o que nos leva a um desencadeamento ainda maior de outras situações que nós temos que estar clamando por isso, né? Então, a gente precisa fortificar. Então, eu vejo que os temas, ele vem se encaixando, né? Porque Sim. você ora pelas crianças, você ora pela família, né? Ora pela família, ora pelas crianças, por aquele cidadão de rua que foi abandonado um dia, né? Que foi rejeitado pela sua família e saiu fora, pelo empreendedor, né? Que tem vindo, os idosos, que a melhor idade que a gente está pregando em causa própria, porque todo mundo vai chegar lá, né? Sim, com Não certeza. pense você que você não vai chegar numa idade avançada, né? Né? E E que veja, não precisa ser amparado, que você não vai precisar de ninguém. Exatamente. E esse princípio, né, de honrar os mais velhos, honrar a experiência, a maturidade, né? A Bíblia nos exorta para olhar para os mais velhos como modelo, como exemplo. É o que nós mais precisamos hoje na nossa sociedade, né? É voltar a ensinar os mais novos a ouvir os mais maduros, os experientes, os cheios de marcas e cicatrizes, né? Hoje existe uma desvalorização. Você vê Jétro quando chegou para falar com o seu genro, né? Moisés. E aí ele pega e fala assim, ô Moisés, o que você está aprontando, velho? Exatamente. Você não vai dar conta. Exatamente. Você precisa criar líderes de tanto. Foi uma das poucas participações, a única, né, que Jétro tem ali e verdadeiramente desperta. E Moisés ouvindo essa sabedoria, né? Assim, isso daí, o cara aparece do nada, não não faz parte daqui da minha Não coisa. tem um YouTube com milhares e milhares de E seguidores. aí o cara vem e fala... Então, outra coisa, ouçam a melhor idade, ouçam os idosos. Sabe por quê? Porque se você ensinar o teu filho a ouvir os mais velhos, você vai ser ouvido lá na frente. Exatamente. Senão você vai ser tolhido, você vai ser chacoteado, você vai ser desprezado. E a igreja ensina totalmente ao contrário. Olha, a igreja tem uma responsabilidade tão grande quanto a questão dos idosos, que ela precisa amparar se essa pessoa ficar viúva. Sim, sim. Né? Então, a gente... Esse é o verdadeiro jejum, né? É. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos injustiçados, os que estão à margem da sociedade. Esse é o jejum que agrada a Deus. E aí a gente, então, vem numa sequência de orações, né, de clamores nesses 21 dias, passando pela saúde, entrando na segurança pública, poder judiciário, legislativo, poder público e o avivamento da cidade, que será no dia 18. Exato. E aí? O que vai ser feito nesse dia 18? Então, dia 18, nós vamos reunir as igrejas envolvidas. Lembra que nós estamos com 504 horas ininterruptas de oração e intercessão. Então, os temas estão interligados. São 21 dias, vezes 24 horas ininterruptas de oração, com 21 cultos, um culto com cada tema sendo transmitido. Né? A ideia é encher os céus mesmo de Ribeirão Preto. E no dia 18 é o dia municipal, é uma lei, né, municipal. Bom, os 21 dias de clamor também estão no calendário oficial da cidade. Está no calendário oficial da cidade. Dia 18 é o dia municipal de oração por Ribeirão. Né? Então está institucionalizado para a gente reunir toda a nossa população, todos os cristãos, os homens e mulheres de bem, para que a gente possa erguer nossas mãos santas, sem iras ou contendas, e abençoar a nossa cidade. A Bíblia diz em Jeremias 29:7, a cidade que eu vos enviei, orai pela paz e prosperidade dela, porque a paz e prosperidade de vocês está ligada e condicionada se a cidade vai prosperar e vai ter paz. Então nós vamos, no dia 18, né, no dia municipal de oração por Ribeirão, unirmos em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos ter um ato, né, um ato de fé. Na sexta-feira. Na né? sexta-feira. Então, cada igreja vai para a porta dos hospitais. Nós vamos ter um tempo de oração lá, das UPAs, né? E um outro grupo vai estar orando pela cidade. Nós vamos ter uma caminhada, uma jornada de oração e de intercessão pela cidade, né? Abençoando os bairros, abençoando, né, a cidade toda. O nosso alvo é dar um presente. Qual presente? Sermos bênçãos para a cidade,
abençoarmos a cidade. De crítico já tá cheio. De caluniador, difamador. Não que não tenhamos problemas, não que não tenhamos lutas, não que não tem muitas coisas para corrigir no poder público, né? Enfim, judiciário e tudo muito mais. Mas nós fomos chamados para abençoar, sermos abençoadores. Então é isso que nós vamos fazer como uma igreja para a cidade, como conselho de pastores. Muito bem. Então hoje nós falamos sobre esses temas. Nós temos ainda mais um sábado que nós vamos estar aqui, né, para determinar e já detalhar tudo isso daí para vocês, né? E no sábado, mais um sábado a gente tem, no outro sábado é aniversário de Ribeirão Preto, né? E o nosso presente vai ser esse, né, para a cidade. Me fala uma coisa. 11 horas 57 minutos e 45 segundos e nós temos que encerrar. Você nos dá o privilégio de estar orando pela cidade? Vamos orar pela cidade, orar pelas famílias, orar por aqueles que estão hospitalizados, orar pelo poder público, para Deus dar muita sabedoria e graça e temor a eles nesse momento e aos profissionais de saúde, os nossos heróis desse momento, já estão há mais de um ano nesse fronte, nessa guerra, nessa batalha, deixando suas famílias, correndo riscos, enfim. Vamos orar. Vamos para a vinheta, então. Tem a vinheta aí da oração? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Os momentos são desafiadores que nós estamos atravessando na sociedade. Os muros de Ribeirão estão queimados, as portas fora do lugar. Nós precisamos de mais segurança, os relacionamentos precisam ser curados. As pessoas estão enfermas de alma, mas também de corpo. Nós precisamos tanto de uma intervenção dos céus nesse tempo. Queremos apresentar a cada família, cada casa, cada lar, cada coração, os enfermos que estão hospitalizados nesse dia, aqueles que estão em casa se recuperando pós-Covid, os que estão nos leitos, na luta com a vida, meu Deus. Abençoe o poder público, os empreendedores, o comércio, os industriais, aqueles que estão, Deus, nessa batalha de abre, fecha, lockdown, não pode trabalhar, postos de trabalhos que foram perdidos, empreendedores que estão desesperados para poder pagar as suas contas, como fazer esse mês, como lidar com a folha de pagamento, como lidar com os impostos, com os compromissos com fornecedores. Pai, abençoe o comércio dessa cidade, abençoe, Deus, industriais, abençoe, senhores empreendedores de Ribeirão Preto. Tenha misericórdia, Deus, dê estratégias e sabedoria. Não permita com que o desespero tome conta do coração de empreendedores. Os que estão nesse momento desesperados, angustiados, desnorteados. Socorra, meu Deus. Oramos pelos empregados, pelos empregadores. Oramos, ó Senhor, pelos profissionais de saúde que têm sido guerreiros valentes nessa batalha, meu Deus. Que o Senhor abençoe Ribeirão Preto.